Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30. Que a gloriosa paz de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo envolva toda a urdidura de tua vida. É com grande prazer que estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Mais uma vez, queremos agradecer a você, querido telespectador e telespectadora, pelo carinho de sua honrosa audiência. A todos transmitimos a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, saudação que vai acompanhada de seu abraço fraternal e também de todo o Salmo 133. Queridos, eu quero mais uma vez fazer uma solicitação a vocês que têm sido telespectadores assíduos da Rede Brasil de Comunicação, TV, e do programa O que a Bíblia diz, para que você seja um agente divulgador da programação da Rede Brasil. Você pode fazer isso. A Rede Brasil, ela procura atender, né, da melhor maneira possível, com a programação voltada para o enriquecimento espiritual de toda a família. E aí nós temos a Rede Brasil de Comunicação AM, Rede Brasil de Comunicação FM e Rede Brasil de Comunicação TV. E, como já falamos, o objetivo da Rede Brasil é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo. E você pode ser, como já disse, um agente cooperador e multiplicador da mensagem transmitida pela Rede Brasil. E é muito fácil fazer isso. Agora mesmo, você pode enviar uma mensagem, né, para as pessoas que estão ligadas ao seu círculo de amizades, nas redes sociais, os parentes, os vizinhos, os colegas, para que eles possam também acessar. Mesmo que eles estejam em outros estados ou até fora do Brasil, eles podem acessar através da internet, né? E eles serão também abençoados e você será galardoado. Então este é o nosso convite a você que tem honrado a programação da Rede Brasil de Comunicação. Muito bem, segundo a permissão de Deus e debaixo da sua maravilhosa graça, no programa de hoje nós estaremos dando continuidade à abordagem do tema Entendendo a Doutrina Bíblica da Predestinação. No programa anterior, nós falamos um pouco sobre algumas nuances da Reforma Protestante, mostrando que aqueles que de alguma forma foram utilizados por Deus para promover esse movimento de retorno às Escrituras, ou seja, a Reforma Protestante, foram homens falíveis e, portanto, não podem servir de paradigma da perfeição, nomeadamente quando o assunto é a interpretação da Bíblia Sagrada. Perguntamos, houve empenho por parte desses reformadores em promover o retorno às Sagradas Escrituras? A resposta é sim, houve. Precisamos reconhecer isto. Todavia, as melhores das intenções humanas não blindam a mente do homem contra equívocos. Não, de forma alguma. Não significa que por eles ansiarem acertar, ou seja, eles desejavam acertar, eles acertaram tudo. Todos eles, eu disse todos eles, e não apenas alguns, não é? Todos eles foram apenas vasos de barro e não ícones da perfeição. Assim, tanto os reformadores magisteriais quanto os reformadores radicais, lembra que nós falamos sobre isso no programa passado, uma abordagem que Roger Walson faz, trazendo essas informações, não é? Daquelas duas categorias de reformadores, reformadores magisteriais e reformadores radicais, tanto um quanto o outro cometeram equívocos doutrinários, sim. Alguns equívocos beirando mesmo a heresia. Por isso, queridos, o verdadeiro discípulo de Cristo
jamais deveria dizer: sou calvinista, ou arminiano, ou agostiniano, ou pelagiano, ou luterano, ou wesleyano, ou qualquer que seja o epíteto que o identifique com esse ou aquele teólogo, ainda que concorde em parte ou no todo com a interpretação das Escrituras feitas por estes teólogos. Qualquer cristão autêntico, é muito importante isso aqui, qualquer cristão autêntico invariavelmente seguirá de forma incondicional somente a Cristo e a sua infalível palavra, e se dará por satisfeito em ser conhecido e chamado de cristão. Se você está acompanhando esta série, você lembra que lá atrás, lá no comecinho, né, nos primeiros programas, acho que no primeiro programa sobre este tema, nós dissemos isso, que nós não somos nem calvinistas, nem arminianos, mas somos bíblicos, somos cristãos que creem na Bíblia. É isso que nós entendemos que é ser cristão. É isso que devemos ser, né? Seguidores de Cristo e crendo na sua palavra, não é? Viver segundo as palavras e o exemplo de Cristo deve ser o alvo de todo aquele que professa a fé em Jesus. É isso que nós precisamos, e não ser chamado pelo epíteto, pelo título desse ou daquele teólogo. Assim sendo, queridos, a Bíblia deve ser sempre o padrão através do qual as Institutas de Calvino, os 5 artigos da Remonstrância, os cânones de Dort, a Confissão de Westminster, o Catecismo de Heidelberg ou qualquer outro documento que se pretenda um credo ou declaração de fé deve ser provado. É a Bíblia quem tem que aferir todos esses documentos, né? Todas essas declarações de fé, todos os sistemas teológicos elaborados, né, até então, e outros que venham a ser elaborados, né, agora ou no futuro, hoje ou mais à frente. Né? A Bíblia é a pedra de toque, é ela que vai provar cada um desses sistemas, cada um desses credos, né, que foram elaborados ao longo da história da igreja cristã. Aí eu pergunto, será que é difícil demais entender isso? Penso que não, queridos. Pois bem, é sabido de todos que aqueles que se detêm no estudo da história da teologia cristã, que os seguidores de Calvino rotulam de pelagianos ou semi-pelagianos, isso com bastante contundência, todos aqueles que discordam de sua soteriologia, ou seja, seu sistema, né, teológico da salvação, a abordagem que ele faz sobre a salvação. Não é? Mas o que significam esses termos, pelagiano e semi-pelagiano? Não é? São termos que são usados com frequência pelos seguidores de Calvino, se referindo àquelas pessoas, como já disse, que não concordam com o sistema teológico de Calvino, sobretudo no que diz respeito à soteriologia. Então vamos ver um pouco, ou seja, vamos ver o que significa, não é? Pelagiano, semi-pelagiano, porque certamente há pessoas que não compreendem ainda esses conceitos, não é? Esses termos. Pois bem, os pelagianos são, em tese, aqueles que seguem o sistema teológico de Pelágio. Quem foi Pelágio? Pelágio foi um monge britânico de origem, não é? Irlandesa, que viveu entre o final do século VI e o início do século, melhor dizendo, o século IV e o início do século V. Entre outras coisas, Pelágio ensinava que o homem tem uma capacidade natural de viver sem pecar. Claro,
que isso é uma heresia, não é? Nós não aceitamos essa ideia, essa forma de entender, essa antropologia de Pelágio, não é? Ele afirmava que o homem tem uma capacidade natural de viver sem pecar. A Bíblia diz outra coisa, não é? E aí, por que o homem tem essa capacidade natural, segundo Pelágio, de viver sem pecar? Pode alcançar, assim, a felicidade eterna apenas utilizando o seu livre arbítrio. É claro que é óbvio que Pelágio se equivocou, não é? Quanto a esse entendimento que ele teve a respeito da antropologia, a respeito do homem, não é? Mas Pelágio também cria que mesmo depois da queda, o homem continuou com a capacidade de agir corretamente pelo simples exercício do livre-arbítrio, sem o auxílio da graça de Deus. Outra heresia que Pelágio defendia, não é? E os seguidores de Calvino colocam o título de pelagianos em todos aqueles que não concordam com aquilo que Calvino escreveu, o seu sistema teológico. Outra heresia defendida por Pelágio era de que o homem não herdou o pecado original, mas a única coisa que os descendentes de Adão herdaram, não é, de Adão, foi o mau exemplo. Para esse monge britânico, o pecado de Adão fora individual, não podendo ser transmitido. Então, observemos que Pelágio cria em coisas completamente contrárias, não é, daquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, Pelágio realmente defendia heresias. E nós acabamos de citar algumas delas aqui, para que você que nos acompanha possa ver o quanto estão equivocados os seguidores de Calvino quando aplicam o título de pelagiano àquelas pessoas que não concordam com Calvino. Não é? É claro que eles estão equivocados. E nós estamos mostrando aqui quem foi Pelágio e o que Pelágio defendeu, pelo menos algumas coisas, alguns pontos que ele defendeu, para que isso fique bem claro. Muito bem, nós vamos fazer uma rápida pausa e logo em seguida retomaremos com a nossa reflexão. Não saia daí. Pois bem, já estamos de volta com o programa O que a Bíblia Diz. Mais uma vez queremos transmitir a saudação do nosso pastor presidente, do pastor Ailton, a você que nos assiste, não é? A você que chegou agora na metade do programa e ligou a sua TV, não é? Ou quem sabe acessou através da web, nós mandamos a saudação do nosso pastor, acompanhado do seu abraço fraternal e do Salmo 133. Muito bem, nós vamos dar sequência, não é, ao assunto que estamos abordando já de alguns programas. Estamos falando sobre este assunto, a predestinação, e hoje estamos dando sequência a este assunto. Esperamos em Deus que essa abordagem esteja servindo para a edificação e consolidação de nossa fé cada vez mais. Pois bem, o teólogo Tiago Titilo nos informa que a pedra fundamental do edifício pelagiano é o seu otimismo em relação à natureza humana, que, segundo Pelágio, não pode ser corrompida pelo pecado, pois em sua essência é inalteravelmente boa. E aí Titilo resume que o sistema teológico de Pelágio estava ancorado nos seguintes pressupostos. Primeiro, a negação do pecado original. Como já vimos aqui, Pelágio negava, não é, o pecado original. Ele não aceitava que o pecado de Adão passou a todos os homens. Então ele negava o pecado original. Segundo,
Ele negava que a graça é essencial, a graça de Deus é essencial para a salvação. Pelágio negava isso, né? Para ele, o próprio homem, que era essencialmente, a natureza humana, que era essencialmente boa, podia sim conseguir a felicidade eterna sem o auxílio da graça, não é? Então, para ele, a graça de Deus não era essencial para a salvação. E terceiro, ele falava da possibilidade, ou ele cria, ou ele ensinava, sobre a possibilidade da impecabilidade do homem sem a assistência da graça divina. Penso que não é necessário nem ser teólogo para entender que Pelágio estava num caminho errado, não é? Quando pensou dessa forma, quando elaborou esse conjunto de doutrinas, não é? Falsas doutrinas que colidem com a palavra de Deus, que vão de encontro àquilo que a palavra de Deus diz, ele estava equivocado com relação a isso, não é? Pois bem, então nós entendemos que essas informações, elas são suficientes para provar de forma cabal que o epíteto de pelagiano que os seguidores de Calvino tentam imprimir em todos aqueles que discordam de sua soteriologia é, na verdade, improcedente, não é? Com essa acusação, os seguidores de Calvino tentam lançar uma cortina de fumaça para não ter que encarar o debate lógico, não é? Porque a doutrina defendida por Calvino e aqueles que o seguem, do ponto de vista lógico, tem muitos problemas, não é? Que são inconciliáveis, não tem como, do ponto de vista lógico, encontrar uma saída, não é? Então eles jogam uma cortina de fumaça para não ter que encarar o debate lógico e, acima de tudo, o debate bíblico deste sistema, não é? Que foi vertido, foi elaborado por Calvino e até hoje, não é? Traz aí polêmica, discussões, como já disse, estéreis, não é? Infrutíferas para muitas pessoas. Pessoas que muitas vezes são até sinceras, querem conhecer a verdade, querem conhecer a palavra de Deus, mas se dão a essas discussões tolas, como disse Paulo, não é? Que nada acrescentam, senão um sofrimento, porque fica uma torcida organizada de um lado dizendo que Armínio é que estava certo, do outro lado fica a torcida de Calvino dizendo que Calvino era que estava certo, quando na verdade esses dois grupos deveriam ir à palavra de Deus e somente a palavra de Deus e ali aprender, não é, com a palavra do Senhor, com a própria Bíblia Sagrada, sobre a doutrina da salvação. Bem, falamos um pouco de Pelágio e dos chamados pelagianos, né? Por que esse termo pelagiano? Agora vamos pensar um pouco nos semi-pelagianos, ou no semi-pelagianismo, que também é um epíteto que é aplicado, não é, aqueles seguidores, pelos seguidores de Calvino, naqueles que discordam de Calvino, da soteriologia calvinista, não é? Então, os semi-pelagianos, o semi-pelagianismo, trata-se de um sistema doutrinário desenvolvido pelo abade do monastério de Marsella, atual França, chamado João Cassiano, que viveu entre 360 e 435 da nossa era, né, depois de Cristo. A esse monge, não é, a esse abade, juntaram-se dois outros monges, a saber, Vicente de Lerins, não é, e Fausto de Reis. Eles se juntaram ao abade Cassiano e fizeram isso para combater o monergismo defendido por Agostinho. Segundo Titilo, o teólogo, né, que nós citamos já aqui, esse epíteto de semi-pelagianos, vejam aqui, não é, que coisa interessante essa informação. Esse epíteto de semi-pelagianos foi colocado sobre esses monges franceses com um único objetivo. E qual era o objetivo, pastor? Era o objetivo de associar Cassiano e os seus companheiros, não é, de teologia
as heresias de Pelágio. Por isso que eles foram chamados de semi-pelagianos, não é? Mas, na verdade, Cassiano e os seus companheiros de teologia eram totalmente contrários ao sistema pelagiano. Então, eles não tinham absolutamente nada de Pelágio, não é? Mas o que é isso? Bom, isso não é outra coisa senão uma tentativa de se desqualificar alguém, não é? Trazendo um epíteto pejorativo, não é? Então, quando eles aplicaram a Cassiano, a João Cassiano, o epíteto de semi-pelagiano, eles estão querendo exatamente trazer um epíteto pejorativo para Cassiano e para os seus amigos. Ou seja, é uma tentativa de se desqualificar alguém usando o argumento ad hominem, né, que não passa de uma falácia. Tentar desqualificar alguém, né, para que essa pessoa não tenha autoridade para debater, não é? Para trazer a lume um debate ou para vir ao debate, não é? Então se desqualifica, isso é um argumento, isso é uma falácia, é argumento ad hominem, não é? E é utilizado ainda hoje pelos seguidores de Calvino. Porque ainda hoje, os seguidores de Calvino agem assim. Qualquer pessoa que discordar da soteriologia calvinista é logo taxado de pelagiano ou semi-pelagiano. Se você já teve a oportunidade de conversar com um seguidor de Calvino e dizer que era contrário àquilo que Calvino elaborou, a sua soteriologia, você deve ter recebido esse título, né, de pelagiano ou semi-pelagiano. Pois bem, em uma de suas obras, o teólogo Tiago Titilo, nós já citamos ele aqui algumas vezes, cita Cassiano quando diz o seguinte, João Cassiano, diz assim, João Cassiano que foi taxado de semi-pelagiano, não é? Ele diz assim, embora nos pareça aqui que a graça e o livre-arbítrio estejam em conflito, ambos estão em consonância, palavras de João Cassiano. E ele continua, e a piedade impõe-nos o dever de aceitar esses dois elementos. Aí ele diz, privar o homem de qualquer deles seria desprezar a própria regra de fé da igreja. Com efeito, diz ele, tão logo Deus percebe nossa intenção de nos voltarmos para o bem, ele acorre ao nosso encontro, nos orienta, nos reconforta. Se, ao contrário, percebe em nós resistência e tibieza, frouxidão, não é? Dirige exortações salutares a nosso coração, que renovam ou despertam em nós as boas intenções, palavras de João Cassiano. Bem, lendo ou ouvindo essa declaração de Cassiano, de João Cassiano, qualquer estudioso mediano das Escrituras percebe nela o desvio doutrinário. Veja que Cassiano começa falando que não há nenhum conflito entre a graça de Deus e o livre-arbítrio. Pelo contrário, ele entendia que entre esses dois elementos havia, na verdade, harmonia. Até aí, ok, tudo bem, sem problema. No entanto, na sequência, João Cassiano diz, com efeito, tão logo Deus percebe nossa intenção de nos voltarmos para o bem, ele acorre ao nosso encontro, nos orienta, nos reconforta. Aqui, João Cassiano escorrega, como é comum a todos os teólogos, né? Aqui ou ali, escorregar, né? No que diz respeito à questão ortodoxa, né? A ortodoxia doutrinária. E aqui ele escorrega e coloca o homem, preste bem atenção aqui, coloca o homem como responsável por dar início ao processo da salvação. Talvez por isso, né, os seguidores de Calvino chamam João Cassiano de semi-pelagiano. Né? Mais à frente, na mesma obra,
Titilo cita João Cassiano quando diz: Deus não criou o homem para que se perca, mas sim para que viva eternamente. E esse desígnio de Deus permanece imutável. Por isso, desde que vê brilhar em nós a mínima centelha de boa vontade, ou mesmo quando é Ele próprio a suscitá-la de nosso duro coração de pedra, reanima-a e revigora-a por sua inspiração. Queridos, o que a gente pode dizer deste ensinamento de João Cassiano? Bom, a gente pode dizer que esse ensinamento é tão distorcido quanto o monergismo de Agostinho. Todavia, podemos dizer também que é menos agressivo. Por que é menos agressivo, pastor? Porque apresenta o sinergismo entre Deus e o homem no processo da regeneração. Ele não anula nem a graça, nem o livre-arbítrio, não é? Ainda que apresenta o sinergismo na ordem inversa, partindo primeiro do homem, quando, na verdade, primeiro, a graça de Deus oferece a salvação e, em seguida, o livre-arbítrio humano decide receber ou rejeitar a oferta de Deus. Enquanto no monergismo agostiniano o homem é mero objeto passivo na obra da regeneração, sendo, portanto, a graça de Deus a única causa eficiente de iniciar e efetuar a salvação, no sinergismo, Deus e o homem interagem no processo da regeneração. Deus oferece a salvação graciosamente e o homem, através do seu livre-arbítrio, responde positiva ou negativamente à oferta da salvação. Então, diante dessas informações, pode-se ver claramente que também não apoiamos a soteriologia de João Cassiano, pois entendemos que primeiro a graça de Deus, depois a decisão do homem. Percebe, queridos? Então nós nem somos pelagianos e nem somos semi-pelagianos. Não é? Vou voltar a dizer, nós somos bíblicos. Pois bem, estamos concluindo o programa por hoje, mas vamos dar sequência a este tema no próximo programa. Esperamos você até lá, em nome de Jesus. E a nossa oração é que a graça de Deus permaneça derramada sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.